Eric, seja muito bem-vindo ao Papo de Founder. É um prazer conhecê-lo e recebê-lo aqui para essa conversa. Você que hoje está como Country Manager da Botmaker. Não vou dar spoiler do que é a Botmaker, porque a gente vai falar mais sobre a empresa já já. E eu queria, velho, passar a palavra para você, já querendo conhecer um pouco mais do Eric. E, obviamente, eu já olhei um pouco da sua trajetória. Você passou por empresas que eu acompanhei, mesmo que de longe, a trajetória, como é o caso da Vtex. Então, acho que tem ali uma experiência legal na tua trajetória, mas conta um pouco mais. Quem é o Eric até chegar no que você está fazendo hoje na Botmaker? Perfeito. Antes de tudo, Luiz, obrigado aí pelo convite, uma honra estar aqui no Papo de Founder, tá? E obrigado pelo espaço. Bom, eu não começo minha carreira em tecnologia, passei por autopeças, logística e tudo mais, mas eu vou reduzir aqui a minha fala à minha experiência em tecnologia, são mais de 15 anos nesse mercado, e passei por Big Techs e depois aí por empresas menores, startups e afins. Então, começo na Oracle como trainee e passei por diferentes posições, né? Esse programa de trainee, um ano focado em aprender várias coisas sobre a tecnologia, sobre o processo de vendas e tudo mais. E depois eu já fui tacado no campo ali, passando por diferentes posições. Então, eu fui inside sales, né? Passei em desenvolvimento de novos negócios, fui vendedor sempre de aplicações, né? Então, eu falo que fato curioso da minha passagem nas empresas até um determinado momento é eu nunca vendi a Coca-Cola, né, da empresa. Eu estava vendendo outros produtos, a Fanta e afins, o Guaraná e afins, né. Mas isso foi muito importante, porque abriu um espaço muito interessante. Então, nesses quase 9 anos de Oracle, fui em várias posições, como eu disse, vendedor de RP, depois de CRM, o CRM que mudou para soluções de Customer Experience, né. E aí, nessa passagem, a Oracle me fez um convite para iniciar um novo produto. Eu que estava ali naquele momento passando na transição da tecnologia on-premises, né, para a nuvem, e eu fui responsável por lançar e expandir um produto na América Latina, que é a plataforma de e-commerce da Oracle. Por essa experiência, a Salesforce me chamou a mesma coisa, né? Ela tinha comprado 2 plataformas de e-commerce, uma mais focada em B2C e outra B2B. Ela já tinha todo o seu stack presente aqui na América Latina, mas ela resolveu trazer esses produtos para cá algum tempo depois. Então eu fui a pessoa que eles enviaram para fora para aprender sobre esses produtos e tudo mais, e iniciei o go-to-market do zero aqui, contratando todo mundo do México para baixo. Depois fui para a SAP para trabalhar na unidade de negócios focada em soluções de customer experience, né? Ou seja, todos aqueles softwares para ajudar empresas a venderem, atenderem melhor seus clientes, CRM, e-commerce, marketing digital e tudo mais. E aí foi o meu momento na pandemia, Luiz, onde eu fui convidado acho que a desbravar uma nova experiência, né? Até então Big Techs, a Vtex estava ali no ano de 2020, na pandemia. Toca o meu telefone e basicamente era um convite, pra ir até ali e fazer algo diferente, né. Até então executivo de Big Techs, eu passei sendo vice-presidente dessas empresas que eu comentei. Aí foi o momento que ela me chamou dizendo: "Olha, cara, a gente tá precisando aqui corporativar a empresa sem burocratizar, a gente precisa cada vez mais aumentar o nosso portfólio com clientes grandes contas, né, big enterprise, e também buscar novas fontes de receita". Então fui para ali, parte do convite fazia parte de que vamos tentar passar por um processo de IPO, isso também brilhou aqui um pouquinho os meus olhos, né. Foi muito legal, bacana e etcétera, mas eu comecei a me deparar com algo, Luiz, que foi até então, eu passei boa parte da minha carreira trabalhando com plataformas de e-commerce, ou marketing digital, ou seja, o portfólio CX, né. Mas eu comecei a me deparar justamente ali na Vtex com um comportamento que é o boa parte do tráfego, né, e do GMV, que é o volume transacionado, estava indo para outras plataformas. E no caso aqui o WhatsApp estava tomando um protagonismo muito relevante aqui na América Latina. E aí onde eu resolvo pivotar minha carreira, ao invés de ir para mais uma empresa de tecnologia, trabalhar talvez com e-commerce ou com soluções ao redor, eu decidi ir para o mundo de AI conversacional. Passei por uma empresa antes da Botmaker e hoje estou aqui, trabalhando com a Botmaker, focado na operação do Brasil, que é a minha responsabilidade hoje. Cara, muito legal. E aí, fato curioso, você começou sua carreira ali em autopeças. Eu sou sócio do meu pai no Autopeças. Ah, que Meu legal. pai, meu pai tem autopeças há 50 anos e hoje a gente é sócio, mas obviamente eu me envolvo zero com a operação, só para ajudar ele ali na administração. Então, assim,
É isso, o mercado é um mercado super tradicional, mas eu gosto, cresci dentro de oficina, eu gosto desse Muito mercado. tradicional mesmo, assim. E aí também, Luiz, tem um fato que é, eu te contei a minha história como executivo, né, aqui, dessas empresas. E tem a minha trajetória como investidor anjo, né, e como investidor. Então hoje eu sou sócio de algumas empresas, boa parte delas de tecnologia, uma delas é a Plumes, né, então eu sou, um investidor anjo da Plumes, ali no momento da fundação, é uma empresa que depois passou por um M&A com a Sankia, então hoje eu tenho a felicidade de ser sócio da Sankia também, e não só da Plumes. Também sou sócio da PagaLeve, que é uma fintech focada, em Pix parcelado, né, então também crescendo de forma extremamente relevante aí na nossa região, e da Retail Hub, que é basicamente um front, um CMS aí, para melhorar o dia a dia das operações de e-commerce no país. Muito bom, velho, muito bom. E já usei muito a PagaLeve para pagar várias coisas que ajudaram bastante aí, Aí em todo então lado, vários checkouts aí dos é maiores. isso. Bom saber que você é investidor dos caras, os caras são muito bons. Mas vamos lá, a gente hoje está conectando o Eric com o BotMaker, uma solução de AI conversacional, como você falou, boas conexões aí também com o WhatsApp, que querendo ou não, é talvez uma das não, é a principal plataforma conversacional que a gente tem hoje no país. Outro fato curioso, eu fui cliente do Guilherme Horn, que hoje é o presidente do WhatsApp no Brasil, na época que ele era da Accenture, e eu estava numa corporação, e aí a gente tinha a Accenture como fornecedor, e foi quando eu conheci o Guilherme, cara, gente boníssima, mas também não é sobre ele a conversa. Mas vamos lá, Botmaker. Eric, conta um pouco mais o que é a empresa, né? Então, é uma empresa que tem atuação internacional, está cooperando no Brasil. Você é hoje a liderança Brasil do negócio. Então, acho que vale contar o que é a empresa, e já vale trazer um pouco do cenário Brasil, né? O que que traz a Botmaker para o Brasil? O que que você, como liderança, enxerga desse negócio no momento de mercado que a gente está vivendo? E traz também um pouquinho quem é o perfil de cliente hoje que mais se conecta com vocês. Perfeito. Então, o Botmaker nasce em 2016, Luiz, ali bem no começo desse mundo dos chatbots, né, formada por 4 founders, 2 argentinos e 2 brasileiros, tá. Eles são ex-Googlers e parte deles ex-Facebook, né, e eles estavam no momento de criação ali, bem no início dessas empresas aqui na América Latina, e viram um potencial muito grande, nesse mundo das conversas, tá. Então hoje nós somos uma plataforma, muito completa para o desenvolvimento de agentes de IA, em 3 modelos, né, que são os chatbots, que são eles por texto, os callbots, que são nossos agentes por voz, tanto no sistema de telefonia padrão quanto em WhatsApp Calling, né, uma nova feature do WhatsApp lançada no ano passado, e mailbots, né, e-mails também que continuam sendo um canal com protagonismo interessante na América Latina, então ele não mais é unidirecional ou bidirecional, você pode tratar ele como um conversational way com um agente de IA plugado e seu cliente interagindo ao longo de todo, o tempo dele de experiência com a tua empresa, pode ser um canal ali suportando ele nas suas diferentes necessidades. Um fato também interessante de compartilhar, nós não estamos apenas plugados ao WhatsApp, né, são hoje são mais de 20 canais conversacionais, então óbvio que o WhatsApp é o mais importante, mas nós temos Instagram, TikTok, nós temos, Mercado Livre é um canal conversacional, então, por exemplo, se você é um seller, que tem bastante volume, ali, você não precisa ter uma área de atendimento, você pode desenvolver um agente de IA que já está integrado junto ao Mercado Livre e a partir daí ele que vai fazer a interação com os seus clientes, né. O YouTube é um canal conversacional, como eu disse, então, como diferencial, nós somos essa plataforma para desenvolvimento de agentes de IA que está plugado nos principais canais conversacionais e de outro lado que já tem as principais integrações para atender desde a arquitetura mais simples de um SMB, né, de um pequeno negócio, até uma big enterprise. Basicamente essa é a nossa oferta para o mercado. Cara, muito legal. E é uma proposta de posicionamento que eu acho que, como você acabou falando aí, atende um range de empresas muito grande, Sim. porque hoje o relacionamento, o atendimento e a continuidade dessa relação empresa-cliente tem se tornado cada vez mais complexo, né? Então, eu converso todos os dias, por exemplo, com fundadores e fundadoras de startup que
Chegam para mim e falam: "Luiz, está muito difícil contratar pessoas que façam pré e pós-venda, está muito difícil manter pessoas que consigam ter bons relacionamentos ali com os clientes e dar essa continuidade". Então, isso paralelo com a melhoria das interações, tanto dos bots e obviamente os bots integrados à inteligência artificial, que consegue ter uma análise de contexto mais densa, que consegue interpretar ali a fala natural do outro lado com muito mais assertividade e direcionar resultados, abre-se um mar de oportunidades para soluções como a de vocês. Só que a gente sabe que essa parte de relacionamento, a gente também passa por uma mudança cultural, Muito. tanto do lado das empresas, quanto do lado do consumidor, do lado de quem é abordado por esses bots. Então, acredito que, mesmo com a qualidade de entrega que vocês têm, existam algum tipo de barreiras, desafios, e aprendizados que vocês estão tendo aí nesses últimos anos sobre como romper eventuais barreiras comportamentais e culturais para integrar mais soluções conversacionais para esses muitos canais que vocês atuam. Então, conta um pouco sobre quais os desafios. E aí, contexto Brasil, eu acho que é muito importante, porque querendo ou não, é onde boa parte das pessoas que estão assistindo a gente hoje estão focadas tanto em empreender quanto, obviamente, consumir soluções. Sim. E acho que a tua pergunta ela é extremamente importante, porque acho que a gente precisa trazer o cliente aqui como o foco central, né. E eu acho que o contexto geracional ele é muito importante também, Luiz, porque as pessoas estão cada vez mais imediatistas, né. Então hoje, o Guilherme até fala isso, né, o Guilherme que é um grande parceiro nosso e amigo, mas, ele fala que daqui 2 anos não vai mais ter espaço para empresas que não atendem, insiram seus clientes 24/7. Por quê? Porque na madrugada você pode estar querendo fazer alguma interação com alguma empresa, seja compra, seja ser atendido, seja lá o que for, e as empresas têm que estar prontas para isso. Então, no contexto geracional, esse imediatismo, ele é extremamente importante. E aí o WhatsApp acaba sendo uma ferramenta muito feliz, agora junto com o mundo dos agentes de IA, com nós sendo os BSPs aqui, que ele ajuda a empoderar e trazer o contexto da humanização e trabalhar em contexto de forma escalável, né. Então, eu acredito num mundo muito mais, ao invés dos cliques e landing pages que a gente teve até hoje, de levar clientes para formulários frios, de conversas. A conversa tá virando o sistema, acho que operacional de todos os negócios aqui. No final do dia, seja para atender ou para vender, é ele que realmente que é o responsável por todas essas interações, né. E aí eu venho a minha provocação, né, já que a gente está com uma audiência extremamente qualificada, né, como tratar esse mundo conversacional dentro da sua empresa? Geralmente eles iniciaram pelo atendimento ou com um canal de vendas, exatamente como os silos espalhados na empresa. Então, a minha primeira provocação, né, eu sendo 3 aqui, eu falo: você sendo um fundador ou você sendo um executivo, aí de uma empresa, não trate o conversacional como mais um silo na sua empresa, né. Você tem um atendimento loja física, você tem um aplicativo, você tem um e-commerce, seja lá qual o canal, geralmente você, cria ele um silo. Não, trate ele como uma espinha dorsal, dentro da sua empresa. O que que você quer dizer com isso, Eric? Ele pode sim ter o seu protagonismo, seja para vender, seja para atender de forma ali, isolada, seja qual for o canal conversacional escolhido, mas ele pode também alavancar os outros canais. Então, se eu estou na loja física, eu poderia estar trabalhando, o QR Code para levar esse cliente, para um programa de fidelidade. Eu poderia estar fazendo um processo para enviar uma pesquisa de satisfação para esse cliente após a visita na loja, ou até um envio de um voucher para incentivar a segunda visita desse cliente e tentar trazer a recompra, né. No e-commerce, tratativa de carrinho abandonado, a gente pode estar fazendo jornadas de cross-sell e upsell, ou seja, ela pode ser espinha dorsal permeando várias áreas, processos e canais dentro da sua empresa. Então essa é a minha primeira provocação de não tratar como silo. A segunda pense no mundo conversacional a partir de agora como um grande cérebro conversacional, plugado em vários canais. Então, óbvio que o WhatsApp é o mais importante, mas esteja atento, né? A gente plugou o TikTok recentemente, várias marcas estão trazendo novos públicos através dos novos canais. Então
pense num cérebro conversacional que esteja plugado em vários canais e se seu cliente quiser, começar uma conversa com você para conhecer produtos ou para trabalhar um processo de troca e devolução, será que sempre você precisa levar ele para o WhatsApp? Será que dentro do Instagram, com a evolução desses canais a partir de agora, ele não consegue, ter toda a conversa dele ali? Então eu acho que as empresas precisam ter esse conceito do cérebro conversacional plugado na maior possibilidade de canais e estar pronto para atender e servir aquele cliente, seja qual for a demanda dele, tá? É óbvio que um canal sempre vai ser um pouco mais poderoso e sofisticado que o outro, mas eu acho que esse é o conceito importante, principalmente a partir de agora, do que a gente toca quando a conversa está tendo o protagonismo principal, ao invés dos cliques e landing pages, tá? E por último, como a terceira provocação pense em ter um head de WhatsApp. A partir do momento que você tiver um tamanho de empresa, ter não diria nem um head de WhatsApp, um head conversacional, uma área conversacional dentro da tua empresa. Para quê? Para que ela consiga trabalhar esses 2 conceitos iniciais que eu falei, e principalmente da espinha dorsal. Por que eu faço essa provocação também, Luizão? Porque hoje você não acha o dono. Geralmente, na hora que a gente vai fazer um projeto, quem é o dono? Ah, o cara do atendimento que está com um chip e está com um número responsável por aquele canal. Aí marketing não consegue ter, sabe, a gestão sobre aquilo, fica muito confuso quem que é o dono e etc. Então acho que a partir de agora, as empresas vão precisar ter uma área ou um head conversacional para ter essa visão mais ampla e implementar a IA conversacional de maneira estratégica, tá? No contexto geracional e do que o cliente espera, ele espera imediatismo, ele espera um contato cada vez mais humano, levando o contexto, independente de qual canal o negócio precisa conhecer ele. E um dado interessante apresentado recentemente também pela Meta, em parceria com a BCG, é 77% por cento dos consumidores preferem interagir com uma marca que habilite conversas como uma das suas opções ali. Então, não tem mais como fugir. O próprio cliente agora ele vai ter a predileção por marcas que ofereçam esse tipo de estratégia. Isso é engraçado e, obviamente, engraçado no sentido de como as coisas estão evoluindo, porque hoje a gente está num momento que nunca se houve tanta oferta de produtos em geral. E aí eu não estou falando agora de bot maker, eu estou falando dos teus clientes. Uhum. Nunca se ofertou tanto produto para o mercado. Produto físico, serviço, enfim. E durante muito tempo, nesses últimos anos, a gente viu meio que uma corrida exatamente para o que você falou, a corrida do clique, a Isso. corrida da landing page, a corrida da página de vendas, a corrida do formulário que leva num grupo de WhatsApp que você fica ali esperando uma oportunidade XYZ para comprar alguma coisa. Só que a gente foi perdendo com isso ao longo do tempo a capacidade de conversar com o cliente. Então a gente sempre falou um para N, era E sempre um provedor de solução ou de produto falando com N pessoas de uma forma genérica, né, de uma forma padronizada, e perdeu-se muito isso do um a um, o sentimento de você estar falando com alguém da empresa, né. E eu tive outras conversas já sobre essa questão do conversacional, e uma coisa que eu acho que é relevante, e isso tem tudo a ver agora sim com o bot maker, é que esse conversacional ele passou da etapa de eu quero conversar com o Eric. Durante muito tempo era isso, né? Não, era eu isso. quero conversar com o Eric, eu quero saber que é o Eric que está do outro lado. Agora, as pessoas querem conversar e e terem suas questões resolvidas. O mais Se eu rápido vou possível, é conversar isso? o mais rápido possível, é o que nem você falou, se for um domingo, 4h30 da tarde, mas foi agora que o produto que eu comprei deu problema, ou agora que eu fui acessar o serviço e vi que não consegui, eu quero tirar aquela dúvida agora. Então, não me importa mais se é o Eric, me importa em ser a empresa falando comigo e resolvendo o meu problema sem eu ter que ficar clique 2, clique 4, clique 0, clique o CPF. Então, assim, isso eu acho que traz o mercado para o momento onde a gente resgata uma coisa que eu via no balcão da autopeça do meu pai, o um a um. Só que Sabe um agora ponto você interessante, Luiz? diz? Quando a gente tinha os comércios lá no passado, né, e aí, assim, você entrava numa padaria, geralmente do teu bairro, o padeiro já sabia, perguntava sobre o teu pai e tua mãe, já sabia vai a mesma quantidade, é isso? São os 4 pãezinhos hoje, mais douradinhos e etcétera, né. E as empresas passaram por esse momento de se preocupar em escala, e foi perdendo um pouco essa humanização, e aí o que que aconteceu?
cada empresa começou a colocar suas trilhas ali. Então você precisa navegar por labirintos para chegar até a sua demanda. Então, você entra no minha landing page no meu site, você vai achar um botão que pode estar no topo, pode estar no rodapé, por exemplo, fale conosco, você fica caçando, cada empresa tem a sua estratégia para você preencher um formulário para, né, esperar alguém entrar em contato com você. E eu acho que a gente perdeu essa humanização e agora com a inteligência artificial, a gente volta a ter o poder da escala, que foi o que a gente conquistou, mas retomando essa humanização. Então esses labirintos agora, e a empresa determinando a forma como você interage com ela, muda, aonde o protagonismo vai para o cliente. Né, eu falo assim, que empresa dá a voz para o cliente mesmo? Ele pode começar a interação com os entry points sendo um vídeo, pode ser um áudio, pode ser uma imagem, pode ser o que for. E ele decide como conversa, e assim, ele não quer pular etapas, ó, tá aqui a minha necessidade, você resolve. E eu falo, as empresas, elas escutaram talvez os clientes, mas nunca deram voz. Um grande exemplo é o que a gente vê no Brasil ainda, tem quantos e-mails são disparados com o famoso não reply ou não responda. Tô aqui, tô te mandando uma campanha, tô te mandando informações sobre o lançamento de produto, mas eu não te dou voz, cliente. Então agora eu acho que, poxa, e é por isso que o consumidor testando e conhecendo isso, né, ele vai se tornando cada vez mais adepto, a ponto de que não vai ter mais espaço para o mundo anterior, na sequência. Exatamente. Cara, isso é interessante, né, é como eu esqueci o nome da música agora, mas é aquela que fala: "Eu vejo o futuro repetir o passado". É, É exato. isso, a gente está resgatando uma relação que é histórica no comércio, só que usando uma capacidade de ser, agora sim, uma estrutura tecnológica, falando para N, só que adaptada a cada um. E isso vem para minha próxima pergunta, Eric, que é talvez um dos temas mais barulhentos dessas últimas semanas, né? Aquele A16Z do Andreessen, ele publicou recentemente que, e aí veja como as coisas são, né? Salesforce, Oracle, SAP tiveram valores de ação derretidas por conta de um movimento que começou de novo, fazer esse barulho de soluções agênticas vão matar o modelo SaaS. E, bom, modelo SaaS SAP Salesforce, que é o modelo de precificação per seat, né, como a gente fala, você Uhum, cobra por usuário, veio de uma história de você dar ferramenta para os usuários. Então, por exemplo, na época que eu tive startup, a gente tinha Salesforce integrado. E era muito a relação de cada usuário tinha a sua conta no Salesforce para executar a sua atividade comercial. Hoje, soluções como o BotMaker, você não entrega ferramenta para usuários, você entrega capacidade de trabalho. Você entrega uma infraestrutura que trabalha para a empresa. isso. Ela não depende de ter um Luiz logado na BotMaker garantindo que BotMaker está falando com todo. Não, o trabalho está sendo feito. E isso, óbvio, criou esse barulho de mercado de será que soluções baseadas em agentes AI vão matar o modelo SaaS, talvez o modelo mais bem-sucedido entre negócio de tecnologia e startups dos últimos 15 anos. E aí eu sei que eu nunca sou o do extremo. Eu sempre Uhum. acho que a escala de cinza entre o 0 e o 100 tem muita riqueza aqui no meio e eu acho que é aqui que a gente deveria gastar calorias entendendo. Então, hoje você como um cara que lidera uma empresa que entrega soluções agênticas, que entrega bots baseados em inteligência artificial. Como é que você está vendo esse movimento de mercado? O que para você faz sentido desse barulho e o que não faz sentido nenhum com relação à morte de um modelo de negócio que é muito bem sucedido e você passou por empresas que chegaram onde chegaram porque fizeram isso muito bem. Sim. Também não sou dos extremos, tá, Luiz? E aqui é a minha opinião pessoal. A gente está cada vez mais se deparando com novas perspectivas e óticas e as coisas vão mudando, né? A cada semana, agora a velocidade está muito rápida das coisas. Até brinco ultimamente que eu falo, se eu quiser estar atualizado com o mundo de AI agora, eu preciso pedir demissão, ficar estudando 17 horas por dia e ainda assim eu corro risco de estar desatualizado, né? Mas voltando à tua pergunta, eu acho que aquele software, né, que aquele SaaS que está só apenas na camada gerencial, então sou aquele CRM do passado, que é um retrovisor, que eu vou colocar os dados dos meus clientes, etc., ele vai perder espaço.
Sim, porque, hoje, com algumas ferramentas de inteligência artificial que nós temos agora, as próprias pessoas conseguem desenvolver as suas coisas. Tenho vários colaboradores chegando com soluções para mim, assim, do tipo: "Ah, uma ferramenta de learning management system aqui para a gente tentar, levar conteúdos para parceiros e tudo mais". Da noite para o dia ela nasce, em menos de 24 horas, né. E uma ferramenta performática que pode trabalhar com escala, com diferentes formatos e tudo mais. Eu vejo isso acontecendo a todo momento e como eu tenho um time que é bastante conhecedor de IA, isso toda hora, eu fico vendo isso. Então, aquele SaaS focado apenas no gerencial, e que não está na operação mesmo, na veia da operação do cliente, eu acho que assim, eu acho que morrer é bastante forte, mas eu acho que ele acaba perdendo um pouco de tração e protagonismo nesse momento, tá. Agora, empresas como a Botmaker que está na operação, que os meus agentes são autônomos, né, agora com MCP e tudo, que é algo totalmente, possível aqui, já disponível para os meus clientes, os agentes executam a ação. Os agentes interpretam a demanda de um cliente, pensam e executam a ação. Eles vendem, eles atendem sem intervenção humana e, quando necessário, na mesma plataforma, você tem o humano para estar controlando. Então, assim, tem muita coisa bacana, mas eu acho que os SaaS que vão para frente de forma muito forte agora, são esses que vão estar ali. Não apenas, talvez, levando um agente de a fazer exatamente aquilo que um funcionário faria, mas é o que faz um processo completamente diferente, muito mais eficiente e performático do que antes. Isso é muito bacana, velho, porque é isso. Veja, a gente tá passando sim por um momento de uma grande transformação. De Sim. fato, esse modelo SaaS tradicional de entrega de ferramenta, de garantia de que cada usuário do outro lado vai ter um acesso, uma senha e isso talvez tenha perdido um pouco a atração, como você falou, né, perdeu um pouco de força. Porque hoje é isso, hoje as empresas elas vão tender a contratar esforço de trabalho, e que Sim. obviamente não descarta o papel humano, pelo contrário, eu acho que posiciona melhor o papel humano para não ficar o tempo todo em atividades ultraoperacionais, né. A gente talvez quem tenha saído da equação no mercado, pelo menos de serviço, é aquela figura do Chaplin apertando só um parafuso, né. Aquela figura não tem para que mais, porque se é para apertar parafuso, e se eu sei que o parafuso pode vir mais folgado, mais apertado, isso hoje uma máquina consegue aprender, se adaptar e entender que cada parafuso, por mais que ele precise ser apertado, ele tem ali suas particularidades. Então eu acho que e isso remete a um outro ponto que você falou sobre a estrutura das empresas, que é por isso que não vale a pena, estrategicamente, as empresas terem seus silos. Sim. Porque se existem silos e esses silos eles não se comunicam intensamente, a quebra de aprendizado é muito grande. Se o meu time pré-vendas não está totalmente integrado com o time pós-venda, o que está sendo feito ali para trazer novos clientes vai se perder na estratégia de retenção. Verdade. Então eu acho que enxergar a empresa como uma espinha dorsal, como você falou, todo mundo conectado na mesma base de conhecimento, e essa base de conhecimento nutrir as tecnologias, nutrir as inteligências e as máquinas, aí sim a gente passa a ter, essa capacidade de execução operacional muito assertiva. Eric, cara, posicionamento da Botmaker eu acho muito legal, foi muito bacana conhecer mais do case, conhecer mais de como você chega aqui, do que você tem feito hoje, mas eu queria fechar esse papo trazendo, Eric, uma análise sua. Eu costumo dizer que essa pergunta é a pessoa que eu estou conversando olhando para o espelho, não é nem olhando para mim. Quando você olha para o espelho, quem é esse Eric Country Manager da Botmaker? O que é que você traz para essa equação? Quais são as responsabilidades que você acha importante para outras pessoas que assumam esses papéis de liderança nos seus negócios? Traz um pouco dessa tua experiência. E é legal porque você também pode trazer a experiência de quem investe e participa do conselho de outras empresas. Então você vê outros fundadores ali no dia a dia, você percebe quais são as competências de fundadores que geram mais ou menos resultado. Então, dá um pouco desse apanhado agora de como é que você se enxerga nessa posição. Bom, perfeito. Acho que tentando melhorar a cada dia aqui, né, Luiz? Mas assim, meu papel é muito de ficar olhando a tendência
e não deixar a pendência acontecer dentro do trabalho, né. É tentar provocar, que eu falo assim, tem muita gente focando em A, nas empresas, mas fazendo coisas arcaicas, como por exemplo, fazendo tratativa de carrinho abandonado por e-mail. Eu acho que o papel do country manager aqui, né, e do responsável pela operação, eu tenho que estar olhando os 2 mundos, é garantir uma operação extremamente eficiente. A gente tem muito orgulho da nossa eficiência aqui como empresa, tá. Se você olhar a Botmaker comparado aos seus pares, assim, a gente tem uma eficiência muito superior, principalmente pelo produto, né, e pela fortaleza que é esse produto. Então eu sempre tenho que estar antenado com o que está acontecendo no mundo, tentando trazer a informação para o meu time, ao mesmo tempo empoderar ele para que eles tenham voz também e consigam trazer os seus pontos de vista e perspectiva. Nesse mundo de agora, Luiz, o meu ponto abre espaço, com guarda-reios estabelecidos para os seus colaboradores, porque tá vindo muita coisa legal dali. Toda semana tem uma novidade e algo bacana, vindo por aí. Então acho que eu tenho esse papel também de dar voz para os colaboradores e espaço e as ferramentas necessárias para que eles consigam isso, porque o business acaba, sendo o maior beneficiado nisso, né. E eu acho que eu tenho um papel também nesta posição, como o nosso mercado é uma coisa que está em construção e talvez não esteja tão consolidado como um CRM, como um RP ou como estratégias de e-commerce, eu tenho um papel, de educar o mercado. Então eu falo, eu tenho que estar em todo lugar, se o pipoqueiro me chamar para falar para 2 pessoas que estão ali, eu vou falar de IA conversacional para ele com o maior respeito, desde um evento que eu estava na semana passada para 1.000 pessoas que estavam ali assistindo, até ao menor das audiências, eu vou. Por quê? Porque eu tô no momento de, tentar educar as empresas, executivos e empresários desse mundo conversacional e do potencial do que ele pode gerar para os negócios, tanto na perspectiva de eficiência operacional, tanto em incremento de vendas, e tudo mais. Então acho que o country manager, além de garantir que a operação esteja ali performática, com eficiência, entregando os resultados, além do que o mercado está fazendo, eu tenho esse papel de estar fazendo todos esses tópicos que eu acabei de mencionar aqui também. Cara, Traduzindo, né, porque o que os founders trouxeram a empresa até aqui, o Botmaker cresceu muito forte, eu preciso continuar esse legado, né, mas um legado atento às novas coisas, porque o mercado está alterando cada vez mais as suas características, e a gente precisa estar atento aqui para se adaptar e surfar todos os hypes, todas as ondas possíveis. é isso aí. Cara, é muito legal, assim, ter esse overview, essa visão 360 tanto do Eric quanto da Botmaker. Para quem assistiu a gente até aqui, eu deixo a recomendação que eu coloco em todo episódio, porque de fato eu acredito nisso que eu vou dizer agora, que é tanto o LinkedIn do Eric quanto o site da Botmaker estão na descrição desse episódio. Vale a pena acompanhar a trajetória do Eric, o que é que ele está fazendo, sobre o que é que ele está falando. E, obviamente, não tem como você dizer, se você tem uma empresa hoje, que você não tem um canal ou uma estratégia de comunicação com seus clientes. Então, é para todo mundo agora. Vão conhecer a Botmaker, entrem no site, deem uma olhada, conversem com a Botmaker, porque eu acho que é uma forma legal de vocês entenderem como esses bots conversacionais, como essa aplicação de inteligência artificial pode maximizar ou otimizar os teus processos comerciais, a tua retenção de cliente, o índice de satisfação do teu cliente sobre o teu produto ou o teu serviço. Então eu acho que é meu papel nessas conversas reforçar que é importante não só você conhecer o Eric nesse papo, mas você conhecer o Eric no dia a dia, naquilo que ele tem falado para o mercado, naquilo que ele tem discutido, naquilo que ele tem questionado, porque eu acho que é aí que de fato a gente monta nossas referências, que a gente aumenta nossas capacidades e negócios como a Botmaker podem aumentar nossas capacidades de negócio. Se você chegou até aqui, esse é o convite que eu te faço e não deixe isso passar, porque de fato vai ser importante para você. Eric, gostou do papo? Super, super obrigado, Luiz. Teu conteúdo é excelente, assim, parabéns pelo teu trabalho. Continue aí levando todo esse conteúdo aí para a tua audiência, eu que faço parte dela. E obrigado mais uma vez pelo espaço, tá? Sempre um prazer estar com você. Valeu, cara. Eu te agradeço demais pelo tempo e para quem também está assistindo a gente se vê no próximo Papo de Founder. Valeu!